Então, bem-vindo ao Think Tank desta semana, hoje um bocado mais tarde e com o devido pedido de desculpas. O que é que vamos falar hoje? A tendência seria para fazermos balanços do ano. O Joaquim odeia balanços, eu também odeio balanços. O balanço é mais aqui a área do Jorge Marrão. Aqui ele prefere sempre os balanços às contas de resultados. Faites la liaison. Mas vamos fazer outra coisa. Olha, vamos passar por questões importantes desta semana, como, por exemplo, aquilo que se passou na relação entre o Reino Unido e a União Europeia, ou seja, o Brexit. Vamos também dar um saltinho a notas da agência de rating, mas, sobretudo, vamos olhar Portugal a partir de fora, como dizia quem, Joaquim? Podemos começar pelo Brexit, que tem agora uma versão nova, que é a Grã-Bretanha é Canadá na Europa. É verdade. Ou seja, a melhor hipótese com que os britânicos ficam depois de todo o ruído feito à volta da sua saída é negociar com a Europa um acordo comercial idêntico ao que foi negociado com o Canadá. O Canadá tem com a União Europeia, sim. Ora bom, Isso significa o quê? Isso significa o quê? A tragédia britânica é uma das coisas mais preocupantes para o futuro da Europa. Não porque a Grã-Bretanha saia, mas sim porque a Grã-Bretanha não vai poder sair. Então porquê que é uma tragédia, sendo assim? É uma tragédia justamente porque quem não sai querendo sair, mas fica porque não pode sair, cria um entupimento, é uma congestão. E, portanto, havia os sapos e a Alka-Seltzer. De facto, temos que distribuir a Alka-Seltzer em Inglaterra para que eles possam engolir o sapo que vão ter de engolir. Agora, porquê é que têm de engolir o sapo? Esse é que é o problema que depois nos leva para os americanos. A maioria do eleitorado inglês, hoje em dia, é contra a saída. Isso vai-se também descobrir quando, chegados à fase final da elaboração do acordo, ele for sujeito à votação no Parlamento. E a votação no Parlamento, se, como é provável, fizer cair o governo, então tem de haver eleições. Sim, e, portanto, antes de se aprovar qualquer programa de saída, iremos ter eleições que vai ter como tema central não queremos sair. Sim. Bom, mas isto continua a ser uma tragédia para a Europa porque faz perder tempo e faz perder, digamos, a linha estratégica de desenvolvimento. Mas, Joaquim, eu a linha estratégica percebo, mas o perder tempo não percebo, porque, repare, o que está a acontecer neste momento é que a Europa já decidiu seguir em frente. O Brexit continua a ser negociado, mas isso não vai impedir o centro da Europa, de seguir uma estratégia até a várias velocidades. Não, mas vai estimular situações como a da Catalunha e situações como as que vamos encontrar em Itália quando as eleições se fizerem em março. Sim. Em que forças separatistas e fragmentadoras, a pretexto do Brexit, que ainda não se concluiu, vão tentar criar mais pequenos Brexit. Não se esqueça que este programa tem duas partes, estamos na primeira. Você pode começar a colocar as suas questões, as suas dúvidas, até mesmo discordâncias, que depois nós teremos a ocasião de referir 1 ou 2 pontos na segunda parte. Jorge. Brexit, vai haver ou não esta relação Reino Unido da Europa como o Canadá? Esta semana dediquei-me a ler um conjunto de articulistas que é a favor do Brexit. O que é que eles são a favor do Brexit? Sim. E apanhei um articulista do Spectator, que é um historiador, que é o Robert Thomas, ela estava aqui à procura, e escreveu um artigo que se chamava Right Side of History, o lado certo da história. E a pergunta que ele faz é se as nações se tornaram ou não obsoletas no mundo atual. E qual é o raciocínio que ele faz sobre o Brexit? O raciocínio que ele faz sobre o Brexit é um raciocínio que é muito básico e populista, mas que depois nos também deveria levar a pensar. Que é, na prática, o que pode ter acontecido é que aqueles que as populações acham que são responsáveis pela atual crise mundial, basicamente a globalização e o setor bancário e financeiro, são os que estão a explicar às pessoas que votaram
a favor de que o Reino Unido saísse, são esses que estão a explicar que o Reino Unido não deve sair. Então ele diz, isto é uma contradição quase insanável. Porquê? Porque então as pessoas não estão a ver na tal federação de vontades ou na tal União Europeia que não conseguiu controlar a crise e portanto o que estão a dizer é, mas como é que é possível que aqueles que nos enterraram são aqueles que estão a dizer que nós não devemos sair? Então a alternativa normal para as populações é que não, nós devemos voltar a responsabilizar os políticos por os problemas que nos causam. E os políticos que nos causam os problemas são os políticos nacionais. E por isso é que nós devemos voltar ao Estado de Nação. Que é na nação que nós resolvemos o problema. Ou seja, torna ainda mais difícil o exercício que é nós voltarmos para aquilo que temos discutido aqui no think tank, para a Europa da escala. Jorge, sabes que aqui isto me cheira? É aquela malta que quer justificar os nacionalismos outra vez. A ideia não é só justificar os nacionalismos. Sim. A pergunta é porque é que as nações, afinal, podem não se estar a tornar obsoletas. Essa é a pergunta que ele faz no artigo. O que ele tenta explicar é, provavelmente, porque há um problema de responsabilidade política sobre o que sucedeu. Bem, eu percebo isso, e não se pode atribuir a responsabilidade política a uma entidade abstrata que é a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, a União Europeia. Dizem, não, vocês são responsáveis e o accountability que as populações exigem. Sim. É um accountability nacional porque... Está bem, mas porquê? Porque nós dizemos que na Europa não é uma Europa que tenha poder político. Uma Europa de interesses. Mas isso só vai justificar o Brexit. Claro. Porque isso vai colocar nas mãos das pessoas aquela ideia de que não, afinal, o destino e as soluções têm que ser internas e não externas. Mas a pergunta que ele faz a seguir é e so what? O que é que a Europa perde com os ingleses fora? Também tem que ser essa pergunta. A pergunta, lá vê o exercício... Não, a pergunta é o que é que a Europa perde? Mas perde? Claro que perde. Perde a modo como os ingleses olham para o mundo. Sim, é a parte mais liberal. É o país mais liberal da União Europeia. Perde a parte mais liberal, perde no fundo aquilo que os ingleses sempre trouxeram para a Europa, que é um equilíbrio no eixo franco-alemão. Portanto, perde muito também. E portanto, vamos ser todos perdedores. Mas, Jorge, o problema é que eles não querem. Se eles não querem, o que é que a gente vai fazer? Não, o problema, eles podem não querer, a questão é se não puderem. Como é que é? Então vamos voltar ao tal Estado-nação. O Estado-nação fez-se para resolver as guerras religiosas, separando a disputa religiosa das nacionalidades. Sim. Cada país tinha a religião que quisesse escolher e, por isso mesmo, as lutas religiosas deixaram de ser lutas de referência política. Mas convém acrescentar um outro ponto que toda a gente se esquece. O passado é um território onde já ninguém vive. É inútil querer ir buscar exemplos do passado e querer aplicá-los à situação atual. Mas não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer. Não é isso que está a acontecer. Ora, bom, há muita gente a recorrer ao passado. Mas como isso é absurdo, sim, porque esse passado já não pode ser reconstituído, pois, todas as tentativas de reconstituição falham. Eu não tinha nada que saber se o Brexit estava bem pensado ou mal pensado. A única coisa que eu precisava de saber é: o Brexit é possível? Isto é possível Estados nacionais na Europa do século XXI afirmarem o seu poder como afirmavam no século XIX, quando estavam a construir impérios? Não, a Europa deixou de ter impérios. Pior, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, a população branca vai ser minoritária. Sim. Ora, é esse medo do futuro, que leva os populistas americanos e europeus a querer voltar ao passado. Sim. Mas se voltarem ao passado, já não se encontram a eles, já não está lá ninguém. Sim, nós começámos esta conversa a dizer que nós caminhamos para uma solução entre o Reino Unido e a Inglaterra parecida com a solução que está a ser tratada entre a União Europeia e o Canadá.
Isso é mau para a Europa? Não só é mau para a Europa, como é incongruente. É um bocado como a nossa plataforma parlamentar de apoio ao governo. À partida, numericamente, são mais de 50%. Portanto, não tem mal, tem mais de 50%. O acordo do Canadá, à partida, não tem mal, é um acordo comercial. Agora, a Inglaterra não é o Canadá. Isto é, a Inglaterra esteve 40 anos na União Europeia e agora quer sair. Não é a mesma coisa que fazer um acordo com o Canadá ou com os Estados Unidos. Mas mais, o ponto decisivo é que a proximidade da Grã-Bretanha em relação à Europa, as redes, quer bancárias, quer de pessoas, quer de estudantes e trabalhadores, do serviço de saúde ou de outra atividade qualquer, são tão estreitas como são as do Canadá com os Estados Unidos. O que é que está a acontecer hoje no Canadá em relação aos Estados Unidos? Com a política de imigração que o Trump quer introduzir na América, as empresas estão-se a deslocalizar para o Canadá, porque aí terão uma política de imigração que lhes permite trabalhar com os recursos humanos que eles querem trabalhar. Sim. Bom, o Joaquim está aqui com o computador dele ligado na TVE, na televisão espanhola, e já percebeu qual é a preocupação. É a Catalunha e os resultados das eleições na Catalunha. Nós não conhecemos, a hora que estamos aqui a conversar, ainda não conhecemos os resultados definitivos, mas tudo aponta para a vitória dos cidadãos, sendo que os partidos pró-independência de Catalunha parecem ou podem estar na iminência de ter maioria. Bom, a pergunta que eu vos quero fazer é esta. Imaginem vocês que não há, até nem há maioria dos partidos independentistas, mas a votação fica muito lá no 50-50, entre uns e outros. Qual é o futuro para a Catalunha? Mas se calhar vamos voltar à ideia porque é que as nações, neste caso Catalunha, uma região, sim, porque é que de repente entenderam que a autonomia, a independência, a separação, a desintegração sobre um bloco mais alargado faria sentido. Então, nós temos também a olhar para Portugal numa perspectiva similar, se nos relembrarmos que ainda hoje não descobrimos quem é o responsável da atual crise que nós atravessamos. Ainda não conseguimos descobrir. Quer dizer, no meio de tudo isso que se passou, não conseguimos descobrir. Porquê? Porque nós atribuímos a crise à globalização, à Europa, ao mundo e nunca a nós mesmos. Sim. A Grécia fez isso com o Varoufakis. Nós omitimos isso. Portanto, pusemos em cima da Troika o problema. A Catalunha põe o problema em cima de Castela e os ingleses põem o problema em cima da Europa. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a fazer nascer uma classe política populista que para qualquer problema que se tenha a nível... Desresponsabiliza-se, a culpa é dos outros. Foge ao problema. Sim. Pronto. Ora, a Europa é um projeto construído por um conjunto de pessoas que passou pelo problema dos Estados-nação. Sim. Quando nós tivemos os Estados-nação, a resolução dos problemas faziam-se entre nações, mas em geral eram guerras, barreiras alfandegárias, controle de capitais, problemas de desvalorizações. Era muito mais complexa a vida do cidadão. Portanto, parece que os cidadãos se esqueceram do bom que temos na Europa. Mas então a pergunta é, mas quem é que está a aproveitar isto? E nós ainda hoje continuamos a ter em Portugal. E por isso, no programa anterior, eu acho que nós acertámos quando dissemos que o ministro Mário Centeno iria resolver grande parte do problema português. Sim. E ainda temos pessoas, temos partidos, que querem atribuir a responsabilidade de tudo isto à Europa. Estamos a falar no Bloco de Esquerda, estamos a falar no Partido Comunista. Sim, mas para vocês verem que a desresponsabilização disto não é só dos políticos. Reparem neste artigo do Sr. Joseph Stiglitz. Isto está numa coisa chamada Project Syndicate. E eu vou perguntar aqui aos meus amigos para comentarem isto. Reparem isto. Os acordos comerciais no mundo foram forjados em segredo pelas multinacionais à custa de trabalhadores e cidadãos. Os benefícios têm de ser partilhados se
quisermos pôr a economia mundial a funcionar. Estão a ver? Isto não são só os políticos, são os economistas a defender essas coisas. Mas os economistas mais perigosos são os que se tornam políticos e utilizam o título de académico. E este é prémio Nobel ainda para mais. Não é? Mas, obviamente, é um político neste momento. Tem uma ideia sobre... Ele não está a falar, presumo eu, assente em alguma teoria que a universidade tenha Ou seja, certificado. Sim, não há nenhuma Portanto, tese não vale a académica. pena. Eu ouvi o Sr. Stiglitz em Portugal há uns anos ali numa conferência no Estoril. No Estoril. E quem ouvia o Sr. Stiglitz parecia que o mundo quer dizer, que o mundo não tinha crescido e não tinha enriquecido nos últimos 30 anos. Quer dizer, fazia o mundo... Que a coisa estagnou ou tinha recuado até, não é? Recuado. Uma coisa é a redistribuição poder não estar a ser bem feita. Isso podemos estar de acordo. Sim. Outra coisa é o que crescemos com a globalização. Quer dizer, há coisas que são evidentes, mas para justificar uma coisa puxa-se o discurso outra vez, extrema-se. E, portanto, mas isso, obviamente, o Sr. Stiglitz lá saberá melhor do que eu. Nós chegamos ao final da primeira parte. Não se esqueça que pode comentar, colocar questões. Nós daqui a pouco vamos responder e vamos voltar dentro de 30 segundos para ver o resto. Para falar sobre Portugal e também desta imagem de ver Portugal a partir de fora. E de Portugal vamos naturalmente tocar na questão do rating. Até já.